Pessoal, eu falei com vocês que eu ia gravar os vídeos logo em sequência e, de fato, é o que eu vou fazer, tá? Eu vou gravar aqui em sequência, até pela a gente otimizar o tempo. Vou partir agora para compras e suprimentos e vou gravar para vocês. Nosso segundo vídeo vai ter um terceiro vídeo na sequência. Eu vou subir eles lá para o canal no mesmo momento, tá? Vão estar os três lá e aí vocês vão poder acessar. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, referente a compras, tá? Só compartilhar aqui, compras e suprimentos, beleza. Muito bom, tá? Então aqui, ó, compras e suprimentos. Bom, eu vou começar aqui, vou abordar algumas questões, tá, de compras. Compras e suprimentos, essa parte não tem muitos vídeos no canal ainda. Está começando a colocar uma quantidade maior de vídeos no canal. Eu vou colocar mais um logo na sequência desse também, que é o Short Cost, que seria o custo que deveria ser, alternativas que você tem na negociação com o fornecedor, para entender um pouco essa estrutura de custo do fornecedor, mas mesmo assim eu vou abordar alguns temas aqui que podem, de fato, auxiliar, né? Se você precisar, dentro daquela temática, responder, por exemplo, questões de prova e etc. Bom, deixa eu pular aqui o meu currículo, né? Aqui, pessoal. Então, tem a definição de compras, objetivos básicos de compras. Rapidamente, né, você poderia ser solicitado numa questão simples, questão mais básica, mencionar os objetivos básicos da área de compras. Mencione. E o mencionar, o sentido do verbo mencionar, é você apresentar. Presente dois objetivos relacionados à área de compras. Você precisa perceber o seguinte: compras tem que garantir uma compra de materiais e serviços com qualidade para aquela organização, e compras tem que garantir um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender os programas de produção. Os objetivos rápidos de compras: garantir a qualidade que está sendo comprado e garantir esse fluxo contínuo de suprimentos. Poderíamos ter questões mais básicas, falando de objetivo de compras, e poderíamos ter questões até mais elaboradas, né? Você pode elaborar um texto e perguntar assim: olha, identifique. Identificar, você vai apontar, você vai sinalizar, você vai extrair do texto. Identifique, os princípios básicos da organização de compras presentes no texto. E aí você pode ter lá o princípio da autoridade, do registro de compras, registrar tudo que você está comprando, registrar os preços vinculados a fornecedores, ter um cadastro de fornecedores também registrado. Então, você vai ter o texto, você tem que ter uma preocupação do seguinte: sem identificar, é você apontar, sinalizar. E o ideal é você extrair esse fragmento, essa parte do texto, que está associada, estará associada a esse princípio básico da organização de compras. Então, o ideal é você ter lá a lista dos princípios e você vai no texto, vai procurando relacionar. E aí, no momento que você encontrar, você vai extrair esse fragmento. A autoridade de compra, eu tenho autoridade para realizar a compra enquanto comprador, né? O registro, registrar tudo que ocorre em compras, todas as informações, todo o processo de compras, tá? Então, seria uma possibilidade de questão dentro dessa temática aqui. Aí tem as atividades típicas de compras, você poderia explicar uma dessas atividades específicas de compras, tem aqui algumas atividades, tá? Pesquisar novos fornecedores, a relação com clientes internos e externos, que é a parte que envolve comunicação, é uma atividade típica do comprador. Depois a gente vai abordar com o tempo, tá? Esses temas específicos no canal. Nas minhas aulas, eu já abordo esses temas aqui bastante, né? Todo esse conteúdo, quando eu venho ministrando a disciplina de gestão de compras e suprimentos, então eu já abordo esses temas. Mas no canal a gente vai começar a subir alguns vídeos relacionados a essas temáticas também. Mas só para a gente começar a ter contato com essa parte de compras e suprimentos. Bom, dados mínimos de uma requisição de compras. Você mencione dois dados mínimos: identificação de quem está solicitando, identificações do fabricante, do fornecedor, código do material próprio do fabricante,
Descrição do material. Esses aqui são os dados mínimos que você tem que ter em um pedido de compras. Ponto importante: vantagens de você centralizar a área de compras e vantagens de você descentralizar a área de compras. Comparação. Você compare vantagens de centralizar com a vantagem de descentralizar. Primeiro, compare, até no sentido mais geral, compare processo de centralização da área de compras com processo de descentralização da área de compras. Primeira questão, centralização da área de compras, você vai comparar características, né, que tenham relação. Visão do todo. Visão do todo na centralização eu tenho, porque eu estou centralizando o processo, então eu enxergo todos os fornecedores que trabalham com a empresa e uma visão mais específica da unidade. Veja que eu estou observando a questão da gestão. Visão do todo na centralização e na descentralização, uma visão mais específica daquela unidade. Então você tem que comparar características que sejam comparáveis, né? Você não pode comparar cor, vou dar aqui um exemplo meio esdrúxulo, né? Você não pode comparar cor com formato. Cor é com cor, formato é com formato. Parece simples, mas às vezes quando as pessoas estabelecem uma comparação entre dois conceitos, elas não fazem dessa forma. Então, você tem que ter esse cuidado na construção da resposta, né? Então, se comparar, por exemplo, controle financeiro. Na centralização tem um controle financeiro maior. Possivelmente, na descentralização, eu vou ter um controle financeiro menor. E cada unidade vai ser responsável por sua compra, tá? Mas, eu provavelmente, na centralização, eu tenho mais rigidez, porque a matriz da empresa, por exemplo, controla o processo de compras. Já na descentralização, eu tenho mais flexibilidade. Você vê que eu estou comparando rigidez, né, na gestão. Maior ou menor flexibilidade. É essa característica que eu estou comparando. Então, você comparar características que sejam efetivamente comparáveis, tá? Ótima possibilidade de questão. Tipos de compras. Eu posso colocar um contexto e pedir para você classificar o tipo de compra presente nesse contexto. Se é uma compra emergencial, se é uma compra especulativa, se é uma compra antecipada, se é uma compra contratada, se é uma compra técnica específica que demanda a opinião e a versão, né, a posição, a análise de um especialista, se é uma compra tradicional, corriqueira, se é uma compra que envolve demanda sazonal, Páscoa, é uma compra antecipada. Diferença entre compra antecipada e compra especulativa. Antecipada, o evento vai acontecer. Especulativa, eu não tenho certeza que o evento vai acontecer. Estou especulando. Então, por exemplo, eu compro uma matéria-prima importada de um determinado país. Se eu tenho uma expectativa de valorização do dólar frente ao real, o que eu vou fazer? Eu vou antecipar essa compra, mas eu não tenho certeza se essa valorização no futuro ela vai acontecer efetivamente. Então, estou comparando aí, veja que eu estou comparando, compra especulativa e antecipada, e eu posso ter o contexto. Especulativa, eu não tenho certeza se o evento vai ou não acontecer. Antecipada, eu tenho certeza que aquele evento ele vai de fato acontecer, tá? Aqui tem um pouco de qualificação, inteligência em suprimentos, a parte de informação é fundamental em suprimentos, governança dos dados, que é a parte de você organizar os dados, então tem um padrão aqui descritivo, tá? Seja para serviço ou para produto, você vai descrever o material que você está fazendo aquisição ou o serviço que você está fazendo aquisição. E sanear a base de dados, né? É fundamental você sanear a base de dados. Matriz estratégica de suprimentos. Tem uma incidência alta, tem em concursos de forma geral, na matriz de Kraussig, que é uma matriz comum em matriz estratégica de suprimentos. E como é que eu poderia abordá-la também como uma questão de prova, tá? Aqui eu coloquei, só para a gente avançar aqui para o ponto específico, ó, eu coloquei aqui criticidade da compra e coloquei complexidade do mercado fornecedor. O
que você pode abordar numa questão dessa? Você pode ter uma tabela como essa, você pode ter uma matriz como essa, tá? Vou aumentar ela um pouquinho aqui, ó. Pode ter uma tabelinha como essa aqui. E aí eu peço para você classificar os itens. Eu te dou lá considerando o que que é alto, o que que é baixo, os níveis, tá certo? E aí você vai ter a criticidade da compra ou o quão complexa é aquela compra e a questão da complexidade do mercado fornecedor. E aí você vai enquadrar. Você vai enquadrar de acordo com o critério que eu estabeleci. Ah, se der esse número aqui vai ser alto, se der esse fator aqui vai ser baixo. E aí você vai calcular o peso vezes a nota, ó. 30 vezes 5, 30 vezes 5, 40 vezes 5. E aí você vai enquadrar como estratégico, como alavancável, como gargalo, como não crítico, que é justamente a matriz estratégica de suprimentos do Krausgik, tá certo? Que você vai enquadrar e está aqui, ó. Está logo abaixo aqui a questão, a criticidade da compra e complexidade do mercado fornecedor. E com base nessa legenda, você vai enquadrar como alto e baixo. Aí você vai ter o alavancável, você vai explicar, né? Por que que o item foi enquadrado como estratégico, por que que o item foi enquadrado como alavancável, por que que o item foi enquadrado como gargalo, por que que o item foi enquadrado como não crítico, onde a empresa não precisa ter grandes preocupações. É um item que você pode até pensar num sistema de compra automática, onde você vai comprar automaticamente do fornecedor, então tudo automatizado. E aí você vai justificar por que que ele foi enquadrado em cada quadrante, inserido em cada quadrante desse, tá? Aqui o exemplo da Coca-Cola, beleza? E a gente tem um pouco mais de conteúdo aqui, que é a unidade 2, tá? Aqui são sistemas de compras, da mesma forma, né? Explicar um desses sistemas de compras aqui, seja compras a três cotações, que você usa três cotações, seja o processo que você estabelece um preço objetivo ou um preço teórico. Então, poderia comparar, né, ou explicar um desses sistemas de compras. Deixa eu ver só aqui, para a gente não. Deixa eu ver se tem mais algum ponto, né? Aqui a qualidade correta da compra. É... Ah, pessoal, um ponto aqui que normalmente não é questão só da formação de estoque, né? Que tem que ter um certo cuidado quando você faz a aquisição de materiais com o nível que você vai formar de estoques. Mas tem um ponto aqui, deixa eu só identificar ele certinho, para colocar para vocês. Ah, primeiro ponto, né? Alternativas que você tem quando você trabalha um reajuste de preço junto ao fornecedor. Você pode usar uma régua, você pode usar um indicador para fazer esse ajuste. Não é tão aconselhável, porque nem sempre o indicador ele vai refletir todas as especificidades, os detalhes, o contexto daquele mercado. Então, você tem que ter um cuidado com a utilização desse indicador, né, desse indexador. Mas aí isso sim, tá? Num vídeo seguinte, a gente vai detalhar um pouco mais a questão do sound cost, que é uma forma que você tem de abertura, o custo que deveria ser junto ao fornecedor, mas tem um ponto aqui que eu acho que não é só questão do giro, não. Tem um ponto aqui que eu queria. Não é unidade 3 não. Mas o que que acontece, né? Quando você faz uma avaliação de custo, você precisa ter um cuidado, né? Quando você faz uma análise, você é um comprador e você faz uma. Aí eu só vou abrir para esse ponto, né? Fora as questões, aí só um detalhe aqui. Essas alternativas aqui de você cost breakdown, de você fazer abertura de custos, solicitar a estrutura de custos junto ao fornecedor.
poderia ser necessário você explicar essas ferramentas. Então, explique a aplicação por meio de um exemplo do cost breakdown, que seria solicitar ao fornecedor a abertura da estrutura de custos dele. Inclusive, até coloquei um exemplo, tem um exemplo aqui nos meus materiais, né, que é um caso real, fornecimento de camisa, e aí você teria que ilustrar com um exemplo. E o fundamental é aquele componente de custo, qual é o percentual dele em relação ao valor que o fornecedor está te cobrando. Então, você poderia explicar esse cost breakdown utilizando um exemplo como uma referência, tá? E aí o seguinte, fora isso aqui, essas estratégias que você tem para a negociação, entender, o entendimento da estrutura de custo do fornecedor, tem um outro ponto que é muito sensível, que é você compreender que adotar o valor absoluto numa análise, por exemplo, quanto que aquela unidade gasta? Aquela unidade, ela gasta com um determinado serviço R$ 200.000. Ou aquela outra unidade, ela gasta com serviço R$ 500.000, a prestação de serviço que é fornecido por um determinado fornecedor. Quando você coloca dessa forma um número fechado e você faz essa comparação, você precisa ter um cuidado. Aí vai um alerta, né? Lembrei, quando eu falei de estrutura de custo aqui, mas até quando você tiver um contato com uma questão dessa, é pensar o seguinte: é válido realizar esse tipo de estudo se a unidade tal gasta 200.000, a unidade tal gasta 500. O que é o ideal? O ideal é você colocar no mesmo patamar de comparação. Porque, veja, se eu estou falando de frete, por exemplo, de serviço de transporte, que é um dos alvos aqui do canal, né? O estudo em relação ao transporte, que está ligado à logística. Estou falando de serviço de transporte, eu tenho o seguinte, uma unidade gastou 200, outra unidade gastou de 600, tá, com um valor fechado. Mas quanto de carga que essas unidades movimentaram? E aí eu vou ter que fazer um cálculo do real por tonelada, real por unidade transportada. Então, percebem? Eu estou colocando, isso é um ponto de atenção muito importante para o comprador. Eu estou colocando no mesmo patamar de comparação. Porque o número absoluto fechado, quando você tem aquele número fechado ali, é 200.000, é 300.000, é 500.000, que seja, você não tem esse patamar, não está no mesmo patamar de comparação. Não está no mesmo nível de comparação. Por isso que é importante você dividir por um fator, por um componente que está relacionado àquela operação. Por isso que eu falo em real por tonelada. E eu estou colocando a influência de quanto que foi, o fator que está colocando ali como determinante, de quanto que foi movimentado de carga. De repente, o real por tonelada na unidade que gasta 200.000 é muito mais caro do que o real por tonelada na unidade que gasta 300. Porque a questão é entender o seguinte, tá, tudo bem, eu estou remunerando o transportador muito acima comparativamente a outras unidades, no caso meu, no meu contexto é o transportador, mas há um fornecedor, então eu preciso entender, poxa, é real por tonelada, é real por hora, eu preciso ter um fator ali para colocar no mesmo patamar de comparação. Então, se vale essa atenção numa eventual análise, numa situação, num estudo de caso, que você não deve considerar o valor fechado, e sim considerar o valor dividido por um fator, para você colocar no mesmo patamar de comparação. E esse caso do transporte é um exemplo bem interessante nesse sentido, tá bom? Então, fechamos esse vídeo aqui, tá? E aí, na sequência, são três em sequência, na sequência, a gente vai gravar o Shout Cost explicando um pouco essa questão de abrir a estrutura de custo, negociar junto ao fornecedor, pessoal. Um abraço.